Queria relembrar a Vossa Excelência que também tenho preocupações com a questão da inflação, senadora. E, se puder o Comitê de Política Monetária manter a taxa de juros, seria ideal. O problema é que é muito complexa a nossa economia. E inflação alta só prejudica a classe mais pobre da população. Essa é a grande chave para entender este processo. Então, a inflação é socialmente injusta, também porque quem tem aplicações financeiras, como disse Vossa Excelência, pode ser beneficiada. De qualquer modo, tem seus mecanismos de defesa, mas os pobres que precisam ir para o mercado, para a feira, esses para comprar a farinha ou açaí lá na sua região norte, não tem como nenhum instrumento para defesa, a não ser as ações que o governo tem que tomar. Mas o que causa a inflação também, senador, é uma infraestrutura deficiente. Nós dizemos que eu, quando era jornalista, falava da inflação. O ministro era Mário Henrique Simons, a senhora nem era nascida, eu acho, senadora Vanessa, que era uma inflação de custos, era uma inflação de demanda, depois era uma inflação, a inflação do chuchu, hoje é o tomate, mas lá nos anos 80 era a inflação do chuchu, senadora Vanessa. Então, nós passamos por esse caminho longo e tortuoso até conseguir a estabilidade econômica e não podemos perdê-la de nenhuma maneira, porque ela foi fundamental para preservar esses ganhos da sociedade brasileira, que é a estabilidade econômica. E a inflação é o dragão, é um animal que nós temos que combatê-lo com todas as nossas forças e com todos os nossos instrumentos de guerra. Mas eu queria também abordar aqui, senadora, nós estamos aqui envolvidos, nos senadores e senadoras, todos envolvidos, como é próprio desta casa, no debate federativo. Semana passada foi um amplo debate e a gente viu que a questão partidária pouco contou, o que é muito bom e saudável, mas o que contou foi a questão federativa no exame da compartilhamento dos recursos do FPE. Hoje, a Comissão de Assuntos Econômicos se debruçou para o exame da questão relacionada à unificação da alíquota do ICMS para fins de encerrarmos com a chamada guerra fiscal. Vamos ter também que discutir e enfrentar aqui, o plenário desta casa, também do ponto de vista federativo, a questão relacionada à renegociação das dívidas dos estados com a União, que é um fator determinante para a redução da receita e o comprometimento da receita líquida dos estados com este compromisso. Não queremos, de nenhuma maneira, moratória, mas uma forma mais justa dessa negociação. O que deve ser examinado é a aplicação sobre os juros que os estados pagam à União, e não sobre o principal, porque aí é o fluxo normal do caixa dos estados. Portanto, uma atenção especial nesse processo que é relatado pelo senador Luiz Henrique e também pelo o autor do projeto, o senador Wellington Dias. Mas também outras questões que envolvem a federação dizem respeito ao orçamento, que nesta casa é apenas um orçamento autorizativo. Mas está avançando o debate no Congresso sobre a questão de tornar o orçamento, que hoje é autorizativo, em orçamento impositivo. Aliás, o presidente da Câmara Federal, Henrique Eduardo Alves, criou uma comissão especial para debater a proposta de emenda à Constituição 565 de 2006, já aprovada aqui no Senado, e outras 16 propostas de emenda que tramitam em conjunto sobre o tal orçamento impositivo. Com a chegada da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ao Congresso, que prevê a inflação de 4,5% e salário mínimo de R$ 719,48 para o ano que vem, esse debate se torna ainda mais relevante. Está claro e evidente que o atual modelo orçamentário abre brechas para gastos excessivos ou má aplicação do recurso público. Isso também é inflacionário. Sabe-se que é uma ilusão um orçamento completamente impositivo em que todo gasto será feito exatamente como planejado. Alguns gastos não são programados, como podem surgir repentinamente. São as chamadas emergências. As famílias brasileiras trabalham um pouco também dessa forma. Quantas vezes um pai ou uma mãe planejaram gastar um valor X com o material escolar dos filhos, com a alimentação da família, ou mesmo com a escola ou a faculdade, mas no fim do mês se verificou que o dinheiro disponível não era suficiente para fazer todos os gastos.
Neste caso, sobram algumas opções. Reduzir os gastos para que o dinheiro da família seja suficiente para pagar todas as contas. Aumentar a renda da família para acompanhar os gastos ou mesmo se endividar, usando cartão de crédito ou pegar dinheiro emprestado no banco. Ou, às vezes, o que é pior, até de agiota. Dependendo da opção dos juros negociados, os gastos podem se multiplicar. Quem gastou mais do que devia pode perder o controle das finanças, dificultando a administração das contas e impedindo os investimentos, as melhorias, a prosperidade ou mesmo o desenvolvimento financeiro saudável e responsável. Esse debate deve estar presente também entre os administradores das finanças públicas, o gestor do contribuinte dos recursos de todos nós. Tanto o governo federal quanto o Poder Legislativo devem se envolver nesse debate e avançar com proposições concretas e realizáveis, práticas, portanto. Atualmente, o orçamento, como eu disse, é autorizativo. Significa que o governo pode ou não cumprir aquilo que a previsão foi aprovada ou autorizada pelo Legislativo para gastos que não são obrigatórios, como os investimentos. Mesmo que deputados e senadores apresentem emendas para favorecer estados e municípios, essas prefeituras podem ficar sem o dinheiro prometido para a melhoria de projetos básicos de saúde, educação, saneamento e infraestrutura, por determinação do governo federal. É o famoso contingenciamento. É um atraso institucional, um desrespeito ao trabalho dos senadores e deputados que estão aqui para ajudar na liberação real de recursos federais para as cidades, além de contribuir para a aprovação de propostas legislativas. Sempre quando eu falo isso, eu falo em tese, falo nas iniciativas de emendas corretas, adequadas, e não de maracutaias. O economista Maílson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda entre 88 e 90, um dos períodos mais difíceis da economia brasileira, é um dos defensores de uma melhor gestão das finanças com orçamento impositivo. Na avaliação desse especialista, o atual governo não pode gastar com os reis, como os reis absolutistas da Europa, que tributavam e usavam os recursos públicos ao seu bel prazer. A nossa democracia e a evolução do sistema político já permitem ao Brasil a adoção de um orçamento mais moderno que possibilite ao governo fazer tantos gastos obrigatórios com pessoal, previdência, transferências constitucionais, educação, saúde, quanto os investimentos nos municípios e nos estados, localidades onde estão os cidadãos mais necessitados de recursos e de desenvolvimento social. Eu mesma faço projetos e emendas para distribuição de equipamentos para as prefeituras municipais, como retroescavadeiras ou máquinas e implementos que possam servir para melhorar, por exemplo, as estradas vicinais. Mas aí o governo ignora as iniciativas do Congresso e ele vai lá e entrega as máquinas como iniciativa dele. O que custa isso, fazer uma parceria adequada com o Legislativo e o Executivo? Então, essas questões também têm um aspecto político relevante que nós temos que observar, senador Ciro Miranda. Pela Constituição, o artigo 165, o parágrafo 8º, a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Os dois substantivos diferenciam os atos de arrecadar, estimativo, e gastar, obrigatório. Portanto, o orçamento é uma lei e, como tal, deveria ser cumprida. Acho, inclusive, que, além da obrigatoriedade para atender às demandas individuais dos parlamentares, como referi há pouco, é importante pensar também sobre as emendas de bancada, importantes recursos estruturantes para os estados e municípios. Para exemplificar, no caso da bancada do meu estado, o Rio Grande do Sul, mais de 100 pedidos foram feitos para o período de 2012. Desses, foram selecionados 20 projetos considerados prioritários para as áreas de saúde, agronegócio, infraestrutura turística, educação, transporte e tecnologia. Depois de intensas conversas e negociações, apenas 4 emendas de toda a bancada gaúcha foi empenhada. 4 de 20 projetos considerados prioritários. Entendemos que o cobertor é curto. As limitações financeiras, às vezes, impõem dificuldades e desafios. Por isso, o controle orçamentário deve ser o mais eficiente possível, planejado, cuidado e executado. O modelo federativo atual, que prevê 60% dos recursos na mão da União, cria limitações para que as verbas cheguem a estados e municípios com mais rapidez e de forma efetiva. O dinheiro precisa chegar nas prefeituras, não pode ser
apenas uma expectativa, uma longa espera. Muitas cidades do Brasil estão à mercê de restos a pagar, dificultando o ajuste das contas públicas e deixando prefeituras em situação de penúria financeira, como aquelas famílias que estão cheias de contas, mas estão sem condições de pagar porque o patrão prometeu salário e aumento, mas não pagou. A situação que vivemos hoje, senhoras e senhores senadores, é muito parecida com a daquele cidadão que trabalha duro e que recebe a promessa do patrão de que vai receber o salário, mas o recurso nunca chega na conta. Enquanto isso, as contas não param de chegar. Sem dinheiro para pagar, as dívidas aumentam, o descontrole se instala e fica difícil para o cidadão cumprir com os seus compromissos. Isso pode ser evitado com o mínimo de planejamento. O orçamento impositivo, ainda de forma parcial, é um ajuste que pode evitar descontrole e a palavra não cumprida. É frustrante gerar expectativa e não cumpri-las. É um desgaste político muito grande. Com todo o empenho parlamentar, muitas emendas não são contempladas no orçamento e, mesmo quando são, às vezes, não chegam para melhorar a vida das pessoas. A obrigatoriedade para que parte desse recurso realmente seja pago é uma maneira de mudar para melhor a situação dos brasileiros, especialmente na área da saúde, educação e infraestrutura. Essa é a essência de uma proposta de emenda constitucional, a PEC 17 de 2011, de autoria do já falecido ex-senador e ex-vice-presidente da República, José Alencar. A proposta que fiz questão de reapresentar nesta Casa, em homenagem a José Alencar, insere dispositivo na Constituição para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária decorrente de emendas de parlamentares. É o mesmo debate que corre hoje na Câmara. Com o estouro da meta da inflação, comentado tanto no início dessa sessão, senadora Vanessa, os preços sobem, mas ainda estão sob controle e este debate se torna cada vez mais relevante. Está publicado hoje nos maiores jornais do país que o governo, pela primeira vez, reduziu já neste semestre a previsão da economia que serve de base para definir a execução financeira e orçamentária. O governo está usando como parâmetro para o crescimento econômico, em 2013, o valor de 3,5% do produto interno bruto. São previsões que obrigam um olhar atento desta Casa, especialmente sob a ótica orçamentária. É louvável a decisão do governo de manter como prioridade orçamentária o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e também o Plano Brasil Sem Miséria. Fazer com que os recursos cheguem nas esferas municipais também deve ser atitude da União. Recentemente, o senador Cristóvão Buarque apresentou à Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa um alerta sobre o quadro da economia brasileira. Nesse estudo, bem fundamentado, aparecem preocupações com a inflação, balanço de pagamentos, finanças públicas, investimentos, infraestrutura e credibilidade. São questões relevantes que influenciam senadora Vanessa Graziotin. O atual modelo orçamentário é uma peça de ficção. A União faz o que bem entende sobre as decisões do Congresso Nacional, inclusive em relação às emendas parlamentares. Explicando em números, o limite das emendas individuais é de 15 milhões de reais para cada parlamentar. São 513 deputados e 81 senadores, totalizando mais de 8 bilhões e 900 milhões de reais. Isso representa aproximadamente 0,39% do orçamento geral da União para este ano, que soma 2 trilhões 280 bilhões de reais e 0,84% dos valores nele disponíveis para investimentos e outras despesas correntes, somando pouco mais de 1 trilhão de reais. São valores que, se destinados aos fins propostos, resolveriam muitos problemas municipais e melhorariam a vida dos eleitores, dos cidadãos, dos contribuintes que nos trouxeram para cá para representá-los. Portanto, quero encerrar esse pronunciamento com o editorial do jornal Estado de Minas de hoje sobre juros e inflação. Segundo esse periódico, quem gasta mais do que pode, paga caro por isso. Se a conta do mercadinho, da padaria ou da farmácia não coube no orçamento familiar, será preciso um dinheirinho extra para quitá-la no fim do mês. Quando é o governo que se endivida, vale o mesmo, com a diferença de que o prejuízo é socializado, ou seja, todos pagam por ele. E também com o agravante, despesas excessivas da administração pública forçam os preços para cima, alimentando a inflação. No caso atual, não adianta culpar o tomate.
Ele não determina as estações do ano, não pesa sozinho do aumento sazonal dos preços dos hortifruti granjeiros, que felizmente elevam a qualidade do prato diário dos brasileiros. O momento é delicado e avançar com o debate sobre o orçamento impositivo é uma maneira também de superar os desafios que estão sendo impostos. Não podemos frustrar a sociedade, senadora Vanessa Graziotin. E gostaria de agradecer ao senador Lindbergh Farias, presidente ativo, competente, jovem da nossa Comissão de Assuntos Econômicos, que hoje anunciou as subcomissões que vão tratar de diversos temas. E a mim coube tratar da questão municipalista. Fiquei muito honrada com essa responsabilidade e essas são as minhas considerações. Obrigada, senadora, pela extensão do tempo.